Graça, amada igreja, amados ouvintes do canal Guerreiras de Cristo. Deus é bom a toda hora e desde já agradeço pela oportunidade de servir um canal, de um canal para trazer a palavra de hoje. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos, mas depois os irmãos meditem todo o capítulo, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, começar do capítulo 7. Glória a Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar do jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Vou passar para o versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher é Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Até aqui a palavra do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo da verdade. Senhor meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Pai, aqui me coloco, Pai, diante do Teu trono, Senhor. Toma ousadia para entrar diante do Teu trono, Senhor, Pai, para pedir, Senhor, mais uma vez a Tua presença, Pai, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que esta palavra, Pai, venha cair em boa terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que nós, aleluia, Deus Santo, Pai, possamos, Pai, ter aleluia, Deus Santo, o entendimento bem aberto, sim, Pai. Abra nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus Santo e poderoso, Espírito Santo de Deus. Pai, que esta palavra, Pai, venha depois de ser trabalhada, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, vai tirando todo espírito de distração, vai tirando toda a fúria do inimigo, Pai. Tudo aquilo que o inimigo vem planear para que esta palavra caia em pedras ou caia, aleluia, Deus Santo, seja no esquecimento. Não deixa, não permita, Pai. Ó Senhor, Pai, que esta palavra fique firme nas nossas mentes e no coração. Pois dizia, Senhor Pai, Davi disse: Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Aleluia, Deus Santo. Oh, Papai querido. E também para a nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Mas a fé, aleluia, sem obras, ela é morta. Então, Senhor, também pedimos que nós não venhamos ser somente, aleluia, ouvintes, Pai, mas que venhamos a ser também praticantes, Pai. Oh, Deus poderoso, tenha misericórdia, Pai, de mim. Tenha misericórdia daqueles que vão ouvir esta palavra. Aleluia, Deus Santo, e que nós possamos receber, Pai. Pois aquele que transmite, Pai, a palavra primeiro, a espada primeiro vem para nós e depois é que vai para aqueles que vão ouvir. E por isso, ó Pai, estou aqui, me coloco, ó Pai, apenas como um canal, aleluia, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar, aleluia, ao meu coração
e ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, muito obrigada pelo teu grande amor e muito obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, glória a Deus. Aqui está uma palavra, glória a Deus, que tem como tema, título, aliás, epígrafe, diz: a tentação de Eva e a queda do homem. Amém? Glória a Deus. Sabemos que no livro de Gênesis é onde começou todo o princípio, né? Toda a criação. Aleluia. O Senhor primeiro viu a terra ali sem forma e vazia. Glória a Deus. E foi criando. O Senhor foi dizendo pela sua palavra, foi, não é, criando os céus e a terra. Glória a Deus. O Senhor disse: haja luz, houve luz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, haja separações, e houve aí separações. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor foi fazendo os animais. Aleluia, glória a Deus. Oh, Deus Santo, aleluia, glória a Deus. E depois de estar quase toda a terra feita, então o Senhor depois criou do barro, fez o homem. Glória a Deus, aleluia. Que é, primeiro homem foi Adão. Segundo aqui a nossa palavra, esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, aliás, glória a Deus. Então, assim que ele faz Adão, glória a Deus, depois o Senhor viu que o homem, aleluia, estava só. E não era bom que o homem tivesse só. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, aleluia, criou, aleluia, uma companheira para Adão. Aleluia, Deus Santo. Da costela de Adão saiu a sua varoa. Glória a Deus, aleluia, Deus Santo, aleluia, glória. Então, o tema da nossa pregação de hoje é sobre, aleluia, Deus Santo, duas partes que eu pus aqui: a desobediência e a nudez. Aleluia. A nudez, a vestimenta e a desobediência. Glória a Deus, tudo está, não é, interligado. Glória a Deus. Aleluia. E então, quando foi este dia da desobediência, da queda, não é? Esta é uma passagem que fala da queda do homem, a queda, a tentação de Eva, não é? Porque nós, aleluia, temos um inimigo, glórias a Deus, aleluia. E naquela altura, a primeira queda veio através desta proposta da serpente, glória a Deus. A serpente lançou, glória a Deus, não é? Lançou ali um prato de lentilhas, uma proposta, né? Que ela vem sempre com uma astúcia para cima da mulher, não é? E a Eva caiu nessa conversa da serpente, do diabo. E ela caindo, não quis cair sozinha, foi também convencer o seu parceiro Adão. Aleluia, para então Adão também provar do fruto. Aleluia. E aquele fruto era o fruto proibido, a qual o Senhor já tinha dado uma instrução, não é? O Senhor, quando os criou, deixou bem claro: vocês podem, então, né? Podem comer de tudo que está aqui, podem comer de todas as ervas, todas as árvores, mas não podem comer dessas duas árvores. Eram duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra que era a árvore da vida. Glória a Deus. E assim a Eva ainda tentou resistir e tal, dizendo: não, eu não posso, porque, né, se eu comer vou morrer. Aí o diabo, que é astuto, foi lá, né, e desafiou e foi dizer que não, isso não é verdade. E a Eva tomou coragem e desobedeceu. Mas não é sobre, não quero me atentar muito
sobre esta desobediência, mas também portanto, quero frisar mais daquilo que depois se passou depois desta desobediência, não é? Glória a Deus. Então, assim foi. Adão e Eva caíram nessa tentação e desobedeceram. Aí, o que acontece? Quando o Senhor veio, não é? E encontrou, né, esse mal que foi feito, glória a Deus, aí foi que o Senhor deu uma consequência, não é? Eles perderam tudo, perderam agora o direito a estarem ali naquele jardim e, né, vivendo da promessa de Deus, vivendo do cuidado, não é? Cuidado gratuito que o Senhor deixou, né? Porque eles ali tinham tudo ali à mão, não precisavam de trabalhar, não tinham dores, não teriam nada. Mas e depois desta queda veio as consequências. Assim também somos nós no dia de hoje. Amém? Adão e Eva tinham uma aliança com Deus e eles quebraram aquela aliança, né? Toda aliança tem uma espécie de regras, tem uma espécie de, né, de um trato, um contrato, digamos assim. E assim foi naquela aliança. A partir do momento que eles quebram uma regra, quebram aquele mandamento de Deus, então também quebraram a aliança com Deus, né? Assim foi. E eles, o que aconteceu? Então, o Senhor veio, diz aqui no primeiro versículo que eu li, né? Antes do Senhor vir, eles estavam com os olhos fechados, né? Antes de comer o fruto, né? A fruta, digamos assim, tinham os olhos fechados. Assim que comeram a fruta, eles, né, ficaram com os olhos abertos. Exato, ficaram com os olhos abertos e o que é que eles fizeram? Viram que estavam nus. Então sentiram vergonha, não é? Sentiram vergonha e foram tapar-se com folhas de figueira e fizeram para si aventais. Glória a Deus. Aleluia. Então, desde aquele tempo que eles, pronto, sabendo que estão nus e tal, então sabiam que tinham que tapar-se. Glória a Deus. Por quê? Porque aquilo já era vergonhoso, era vergonhoso andarem assim. Eles antes não sabiam, eram como bebês, tinham uma inocência de bebê. O bebê não sabe que está nu, por exemplo, quando nasce, não é? Assim éramos nós, a nossa consciência era inocente, como de um bebê. Glória a Deus. E então, quando os olhos se abrem, pronto, vem logo o pecado entrou, né? Veio aquela impureza nos olhos, não é? Glória a Deus. Por isso houve a necessidade deles fazerem aquelas, né, roupas para si, para taparem ali, né? Taparem ali as partes, enfim. Só que é uma coisa interessante, não é? Que eu notei nessa passagem, que já não é de hoje, há algum tempo que eu já, né, meditei aqui e pensei comigo próprio, então, que está aqui no versículo 21, glória a Deus. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Minhas irmãs, meus irmãos, pensem comigo. Por que o Senhor se viu que já Adão e Eva tinham feito as folhas, poderiam estar ali, já estavam tapadinhos, não é? Por que o Senhor foi fazer mais umas túnicas de peles e os vestiu? Meus irmãos, eu comecei a pensar, né? A túnica, ela é comprida, não é? Ela não tapa só uma parte, ela tapa praticamente todo o corpo.
não é? Então, desde o princípio da palavra, que nós já vemos que o Senhor se importa com a nossa, né, vestimenta. O Senhor se importa com aquilo que nós usamos por fora, não somente no coração, não é? Então, o Senhor, desde já, fez a túnica. E essa passagem, quando eu li pela primeira vez, aí abriu-se o meu entendimento de que realmente o Senhor quer o nosso corpo, né? Como deste, tapadinho. Desde aquele princípio que os nossos olhos se abriram, já não eram olhos inocentes, já não eram olhos, aleluia, de bebê, né? De alguém que não tem noção. A partir do momento que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, então ali os olhos já se tornaram, né, aquela coisa perigosa, sim, que não podem mais olhar para a nudez. Por quê? Porque os olhos já têm o conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus, aleluia. Até porque a palavra diz, né, que os olhos são a candeia do corpo. Glória a Deus, aleluia. Então, voltando aqui, glória a Deus, a mensagem. E assim, aqui está, portanto, a parte principal da qual eu quero venho aqui frisar, sim. A Eva não resistiu. Por quê? Porque teve curiosidade. Então, assim também quero trazer, aleluia, o Senhor traz para nós a reflexão de como nós, né, muitas vezes caímos em tentação. Aleluia. Ou porque damos ouvidos, né, nos assentamos à roda dos escarnecedores, né, e aí vamos corrompendo os nossos costumes. Porque nós, como cristãos, aleluia, glória a Deus, e não cristãos, outrora nós não éramos cristãos, fazíamos as coisas de qualquer maneira, né? Guiávamos a nossa vida como queríamos, mas depois de que aceitamos a Cristo, né? Nova criatura somos, as coisas velhas têm que passar e eis que tudo tem que se fazer novo, glória a Deus. Então, aquela aliança foi quebrada. E nós também nos dias de hoje, glória a Deus, temos uma aliança com Deus através, aleluia, do seu Filho unigênito Jesus Cristo, que veio para recuperar aquela santidade que Adão e Eva tinham antes. Glória a Deus, que elas quebraram. O Senhor Jesus veio recuperar essa aliança, aleluia, que Adão e Eva tinham antes de cair na tentação, antes de sua desobediência. E através dessa vitória, através desse sacrifício do Senhor Jesus na cruz, glória a Deus, nós então herdamos novamente, aleluia, Deus Santo, aleluia, herdamos novamente a salvação, herdamos novamente, aleluia, Deus Santo, a coroa, aleluia, o céu, a vida eterna. Glória a Deus. E então, o Senhor diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E muita gente diz, pois a salvação então é só pela graça, né? É pela graça no sentido de que todos têm acesso a essa salvação. Todos podem, né? Porque todos têm acesso, todos podem escolher entre a vida e a morte. E o Senhor diz, escolha, pois, a vida. Não é? Isto tem acesso a todos, não é só um grupinho, não é só um povo, não. Toda a humanidade tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus e ser salvo. Aleluia. Então, aí é que dizemos que esta é a graça. É um dom de Deus. Sim. Aleluia. Mas o Senhor nos deixou também uma instrução. Assim como o Senhor deixou uma instrução para Adão e Eva não tocarem na árvore, né?
da vida, não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós também agora, em Cristo Jesus, temos uma instrução que o Senhor nos deixou, que está na palavra de Deus, que está na Bíblia. E o Senhor quer o que de nós? Está escrito na palavra do Senhor, diz: quem quer vir após mim, né? Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aleluia. Porque nós chegamos cheios de bagagem do Egito, nós chegamos com vícios, nós chegamos cheios de fraqueza, de pecado, de mancha. E o Senhor vem e nos lava com o seu sangue. Ele vem, nos lava. Aleluia. Ele vem e nos justifica perante o acusador das nossas vidas, que é o inimigo, a serpente, o diabo. Amém. E depois disso, nós temos que lutar para nos mantermos limpos, para nos mantermos as nossas vestes limpas. Amém? Não é as vestes exteriores, mas as vestes espirituais, não as vestes físicas, mas as vestes principalmente espirituais. Nós carregamos umas vestes espirituais. Aleluia! Glória a Deus! E então, esta passagem vem nos mostrar que o Senhor quer, aleluia, pudor na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de andar. Aleluia! Temos que estar bem ataviados. Não podemos estar só com as folhas, porque, se repararem, eles já tinham tapado alguma coisa do corpo com folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, eles já tinham um avental, já tinham folhas, mas ainda assim o Senhor fez o quê? Uma túnica. E isso nos traz, aleluia, a mim me traz ao meu entendimento que o Senhor não queria que os seus corpos tivessem nenhum tipo de espaço para mostrar. Amém? Tipo, tinha que estar bem coberto o corpo, porque a túnica, em princípio, é uma coisa que cobre bem o corpo todo. Aleluia! Glória a Deus! E antigamente eram assim as vestimentas, porque as pessoas, eu já até vi, aleluia, eu vi um vídeo do irmão a querer, aleluia, ele queria teimar, assim, veio trazer uma palavra como se as mulheres poderiam usar ou tipos de calças que fossem de mulheres, mas ele está enganado, porque antigamente o Senhor aqui, por exemplo, não fez calça para Adão, nem, né? Fez túnica tanto para a mulher como para o homem, não é? Certo? Então, só mais tarde é que inventaram, né? Depois a calça e tal, com a evolução, inventaram a calça para o homem, né? Primeiramente para o homem, certo? Depois vieram inventar uma calça para a mulher. Aleluia! Mas, glória a Deus, isso já foi quando a mulher queria se emancipar, já queria se reafirmar na sociedade. Mas enfim, não vou me alongar muito. O que queremos trazer aqui é que o Senhor assim fez uma roupa modesta, né? Esta é a nossa conclusão aqui. E então, dizer que pela desobediência nós temos as consequências, né? Uma vez que nós aceitamos a Cristo, fomos lavados, remidos, justificados, amém? E estamos na caminhada com Deus, então temos que nos esforçar e vigiar e orar. Para quê? Para que não entremos em tentação, assim diz a palavra. Glória a Deus. E é uma luta diária, né? Como dizem, matamos um leão cada dia, né? Matar o leão a cada dia não é fácil. Agora imagina sem oração, quando nós baixamos a guarda, quando nós queremos nos acomodar, não dá para nos acomodarmos, meus irmãos, minhas irmãs. Temos que uma luta diária, porque senão vamos fazer como a Eva fez, damos ouvidos, aleluia, ao inimigo. O inimigo vem com setas do desânimo, vem com setas, aleluia, do cansaço,
vem com setas da ilusão, né? De almejarmos as coisas do mundo. Mas o Senhor diz também na sua palavra, tudo está na palavra, amém? O Senhor diz, aquele que ama mais o mundo do que a mim, não é digno de mim. Aleluia, glória a Deus. Quem ama mais o mundo do que a mim não é digno de mim, glória a Deus. Então, temos que nos lembrar dessa palavra, lermos mais a palavra, para conhecermos a verdade e a verdade venha nos libertar. Porque outrora nós éramos inocentes no sentido de não termos o conhecimento, não é? Mas a partir do momento que nós já recebemos o conhecimento, recebemos aquela verdade, então temos a responsabilidade de nos mantermos, aleluia, fiéis a esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o pecado tem consequências, tanto na terra como depois, aleluia, perdermos também o céu, a vida eterna, né? Quando nós pecamos nesta terra, aleluia, vamos prejudicar tanto a nós como a quem está ao nosso derredor, né? Aos outros também. Verdade ou mentira, né? Se mentirmos alguém, aquela pessoa a quem mentimos vai ser prejudicada. Agora imagina que nós, né, mentimos, fizemos alguma coisa, adulteramos, todo tipo de pecado tem não só consequências para nós, como quem a consequências vêm também para outrem, né? Aqueles que estão ligados. E não é só isso. Quando o Senhor pesar, né, o Senhor virá com mais consequências, com consequências para nós ou para os nossos descendentes, né? Porque isso tem acontecido já depois ao longo de toda a Bíblia, nós vamos vendo ali, né, que muitas vezes as consequências dos pais iam para os filhos, enfim. Mas é como se diz, quer dizer, nós acabamos por ter uma consequência na terra, não é? E se nós não nos arrependermos até quando o Senhor vier pedir a nossa alma, nós também vamos ter consequências já no inferno. É isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos sempre evitar, né, desobedecer a palavra do Senhor, evitar cair em tentação, que nós viemos pedir ao Senhor forças, aleluia, para estarmos em obediência, aleluia, por mais que venham nos dizer que nós somos fora da moda, que nós somos quadrados, que nós somos, ela é muito fanática, isto aqui, esse tipo de roupa faz-te velha. Irmãos, irmãs, vamos aguentar, porque a nossa paz não é neste mundo, não é nesta terra, aleluia, aleluia, Deus Santo, e o nosso descanso é lá no céu. Aqui vamos receber, sim, muita perseguição, muita pedrada, vamos, aleluia, mas temos que resistir até o fim, porque o Senhor disse, aquele que resistir até o fim, aleluia, será salvo. Então aqui na terra nós estamos ainda em peregrinação, aleluia. Aqui muitas pessoas pensam, não, aceitei Jesus, eu vou estar em paz, agora não vou ter problemas nenhum. Não, pelo contrário, poderemos até ter mais problemas, só que desta vez vamos estar dentro, aleluia, glória a Deus, do socorro de Deus. Vamos estar dentro, aleluia, Deus Santo, do amor de Deus, da proteção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E em Ezequiel 18:20, ela diz, glória a Deus, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Porque nós não podemos estar a dizer,
culpar os outros, como Eva, quando chegou aqui no momento que o Senhor perguntou a Adão, então, comeste da árvore da vida? Adão foi logo buscar quem? A Eva, né? E a Eva foi buscar quem? Ai, a serpente me enganou. Não, não é a serpente que vai pagar pelo teu pecado. Não é o teu marido que vai pagar pelo teu pecado. Não é o teu filho, a tua esposa. Não. Não é o teu pai. Não é o teu pastor que te ensinou errado. Não é aquela tua irmã que tu, aleluia, idolatravas e que te deu maus conselhos. E quando ela se desviou, foste atrás dela. Não, não, não. Aleluia. Cada um de nós vai dar conta dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Glória a Deus. Por isso, muito cuidado quando estamos a seguir mais a homens do que aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. E quando o Senhor fala à sua igreja e nós acharmos que aquilo não vem de Deus, esta profecia, isso não tem nada a ver, isso... Não, meus irmãos, vai lá e fecha a porta do teu quarto, ajoelha-te e pergunta ao Senhor, ora ao Senhor, né? Porque se o Senhor revelou aquilo para aquele irmão, para aquela irmã, revelou 1, 2 vezes, já é motivo de ir lá buscar ao Senhor para confirmação. Muitas vezes, mas eu já busquei, busco. Não, continua a buscar até que tenhas resposta. Porque não adianta dizer, estou a buscar, mas o Senhor está a responder de alguma forma, o Senhor pode estar a responder e nós não estarmos atentos. E então, muitas vezes pecamos porque pensamos que vamos buscar e o Senhor vai nos responder conforme nós achamos. O Senhor só vai responder, tem que responder também em sonhos, tem que responder também por um anjo tem que vir para me dizer. Não, o Senhor se calhar não vai responder dessa maneira, mas nós temos que estar então com o coração abertos para podermos então ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E então, assim também somos nós, temos que ter cuidado. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Essa foi a consequência, outra consequência. E o Senhor deu toda a consequência, amaldiçoou a Eva. Agora ela vai ter o quê? Os filhos com dores. Por isso nós, mulheres, né? O parto é difícil, tem dores. Por quê? Por causa dessa mesma consequência. Aleluia, desse pecado, né? Essa queda. Glória a Deus. E Adão, agora a sua descendência, a sua semente, iria agora comer do seu suor. Então tudo isso foi consequências na terra. Aleluia. E se eles não se arrependessem, não é? Até então também não herdariam o céu. Não sei se eles realmente é uma questão de nós, né? Só vamos saber quando estivermos no céu. Glória a Deus, porque só a Deus pertence cada um, né, o seu destino, amém? E perderam aquelas regalias, né, do jardim, a qual o Senhor preparou para eles. E era um jardim gratuito, aleluia, eles não tinham que pagar nada, não pagaram nada para estar ali, a viver do bom e do melhor, aleluia. E assim, além deles terem pecado, ainda transmitiram os pecados para toda a humanidade. Está a ver? E assim também somos nós nos dias de hoje, conforme eu já disse. Assim que nós pecamos, esse pecado é nosso, não é? Mas acaba por afetar quem está à nossa volta. Se nós, por exemplo, estamos a fazer a obra, vai afetar aquela obra de Deus, não é? Vamos orar como se estamos em pecado? Aleluia. Aquela contaminação, se nós não formos purificados, aquilo não vai fazer efeito ali na obra, né? E se bem que o Senhor pode usar na mesma pessoas que estejam em pecado, sim. Pode usar, é verdade. Isso não é por aí. Porém, é algo que a pessoa depois, naquela consequência,
Por exemplo, imaginemos que o Senhor vai pesar a mão com uma doença, vai te colocar no deserto, a ver, aquilo vai prejudicar, por quê? Porque a obra precisa de ti, a obra precisa de mim. E se nós não estamos ali a passar né, naquele vale, a passar ainda por aquele processo de purificação, de santificação, do arrependimento, ainda vamos ter que é mais um tempo parado para o Senhor. A obra vai ficar um pouco mais, né, com menos alguém ali para fazer a obra. E quem é que aplaude? O inferno vai aplaudir. E isso não é bom. Glória a Deus, aleluia. E então, aleluia, aleluia, Deus Santo. Nós temos que olhar para essas instruções que o Senhor deixou para nós na palavra, a fim de tomarmos o conhecimento. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, sim. Glória a Deus. E o Senhor nos disse que, aleluia, nós temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito. E a instrução que o Senhor deixou é essa, santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então, glória a Deus, que nós possamos, aleluia, a partir de hoje, perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que sonda o meu coração? O que é que falta em mim? Aleluia. Glória a Deus. Aquele que não crê que as calça é pecado, ore ao Senhor. Aquele que acha que salto alto não é pecado, ora ao Senhor. Salto alto é pecado. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que acha, aleluia, Deus Santo, que usar postiços, tranças, não é pecado. Aleluia. Se alguém tem alguma dúvida, não vá atrás do que o homem fala ou prega só, não. Vá buscar a sua resposta no individual. Vá buscar a sua resposta no individual, para que, né, não venha cair na cilada do diabo. Porque ele vem com astúcia cilada. Ele vai te dizer que isso não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Um pequeno verniz, um pequeno brinco. Não tem mal nenhum. Um bocadinho de batonzinho, um pozinho. Não tem mal nenhum. Mas tem mal algum, sim. Porque é como se fosse um bocadinho de fermento, um bocadinho de veneno. Glória a Deus. Um bocadinho sei lá, imagina que caiu um pouco de lixívia, ou imaginemos que caia um bocadinho sei lá, do lixo, caia na sua omelete ou na sua comida, praticamente estraga toda a comida, não é? Porque aquilo vai estar lá a contaminar. Então, é um bocadinho, então ali é que vai o Senhor ver, e o Senhor é uma manchinha nas nossas vestes. Então, meus irmãos, vou agora terminar com a passagem que está em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 14. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Exortação à santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor expulsou Adão e Eva do jardim. Amém? E a partir daí, eles ficaram distantes do Senhor, né? Porque no princípio, Adão e Eva falavam com o Senhor como eu estou a falar convosco aqui, né? Como um pai fala com filhos, como nossos familiares falam conosco, como um colega, enfim. Era de pai para filho. O Senhor estava perto, ali, né?
de Adão. Aí, o que é que acontece quando nós pecamos? Perdemos essa comunhão, ficamos distantes do Espírito Santo, ficamos distantes de Deus. Amém? Embora que o Senhor, Ele está sempre ali, à espera de quê? Do nosso arrependimento, da nossa aproximação. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem saudades de ti, o Senhor tem saudades de mim. Vamos nos achegar mais a Deus, amém? E nos manter na santidade, né? Com vestes, aleluia, com vestes, aleluia, que cobrem toda a nossa nudez, aleluia. Nós temos, aleluia, queria falar realmente da nudez, há 2 tipos de nudez. Há a nudez física, não é? E há a nudez espiritual. Muitos de nós, embora estejamos com vestes de doutrina, vestes santas, por fora, muitas vezes também podemos estar só por fora, vestidos, mas espiritualmente podemos estar nus. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, podemos estar nus. Já aconteceu comigo, o Senhor revelar isso, né? Que o inimigo tinha roubado as minhas vestes espirituais. Aleluia! O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele nunca vai te dar nada de graça. Ele nunca vem para te acrescentar algo. Aleluia! Assim, acrescentar algo sem uma segunda intenção. Sem a intenção de te tirar. Ele vai te dar algo para te tirar aquilo que é mais importante, que é a tua salvação, que é a minha salvação. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, que nós possamos ter as vestes tanto físicas como as vestes espirituais. Aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é até aqui a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um, que esta palavra venha, glória a Deus, edificar a cada um, e aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo venha terminar, aleluia, completar, em nome de Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, aleluia, que queira fazer uma reconciliação com o Senhor, volte para o Senhor hoje, não deixe para amanhã, amém? Não deixe para amanhã, reconcilia-te com Deus, enquanto é tempo de o achar, aleluia, vamos buscar o Senhor, enquanto é tempo de o achar, glória a Deus, porque vai haver um tempo que o Espírito Santo já não estará conosco, aleluia, que já não vai dar tempo para nada, aleluia, a porta da graça está-se a fechar, aleluia, e aleluia, vai se multiplicar mais tentação, vai se multiplicar mais da potestade, de principados que vêm para atrapalhar a nossa caminhada, aleluia, foram soltos, aleluia, demônios que vêm para nos atacar mais, vai aumentar a iniquidade, vai aumentar, né? E o amor de muitos vai se esfriar, glória a Deus. Então agora, enquanto é tempo, vamos buscar esse nosso Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, amém? Com todo o nosso coração, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, porque o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, é Ele que nos vai guiar, juntamente com a sua palavra, vamos ler a palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então vamos nos manter em santidade, em nome de Jesus. Repita comigo, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu ouvi a tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha me perdoar os meus pecados. E que o Senhor Jesus venha entrar no meu coração. Seja o Senhor da minha vida. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Tira o meu nome do livro da condenação e coloca o meu nome no livro da vida. E eu faço esta aliança em nome do Pai, em nome do Filho
em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha salvar a mim e a minha casa. Em nome de Jesus. Quero te adorar, me ensina a te adorar, me ensina a te servir. Dá-me suporte, estrutura para aguentar, aleluia, todos os embates da vida. Tudo aquilo que vier contra mim. Todo o plano do diabo caia por terra em nome de Jesus. E tudo que vier contra mim não prospere em nome de Jesus. Que a minha casa esteja firmada na rocha. Aleluia, que é o Senhor Jesus. E que é a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu entrego a todos aqueles que fizeram esta oração nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa cuidar deles, que o Espírito Santo venha convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. E se houver alguém que tenha alguma dúvida sobre a tua doutrina, no corpo, na alma e no espírito, que ele venha, Senhor meu Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Ter a confirmação. Aleluia, Senhor. Tira toda a cauterização da mente. Tira todo o bloqueio das trevas na mente dele. Em nome de Jesus Cristo e no sangue de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor. Amém.